Capítulo 25. Gassin, sul da França, 1999. Jacques estava pálido de tanta exaustão. Já chega, pai. Você precisa descansar. Jean ordenou, percebendo o estado em que o homem se encontrava. Vou ajudá-lo a subir até seu quarto. Mas eu preciso chegar ao final da história. Ainda não terminei. É o suficiente por hoje, pai. Jean disse ao ajudar Jacques a se levantar da cadeira, conduzindo-o até a porta. Temos muito tempo. Talvez você possa continuar amanhã. Quando deixaram a sala, Emily sentou-se e ficou observando o fogo da lareira. Sua mente estava tomada por pensamentos focados em Venetia, que, talvez, encontrara o amor em seu pai alguns dias antes de morrer. Emily sentia-se impressionada com a força e a coragem daquela mulher. Jean voltou para o térreo e encostou-se do outro lado da lareira. É uma história fascinante, não é? Ele murmurou. Sim. Acho que a morte prematura de minha tia está ligada ao caso amoroso que tinha com Frederic. Emily suspirou. Bem, nós dois sabemos o que aconteceu com as mulheres francesas que se envolveram com o inimigo, especialmente após a guerra. Foram cobertas com piche e penas ou mortas a tiros por seus vizinhos furiosos, Jean contatou. Emily estremeceu. Entre todos os homens que Sophia poderia ter escolhido, ninguém é capaz de escolher quem irá amar, não é mesmo, Emily? Jean comentou em voz baixa. E o bebê de Sophia? Também morreu? Quem sabe? Só podemos esperar meu pai nos contar o resto da história, Jean comentou. Mas, para mim, já está óbvio que a Frederic era um bom homem. E a história do meu pai serve apenas para enfatizar que o local e a hora de nascimento de uma pessoa são puramente obras do acaso. Algum ser humano realmente decide se vai lutar ou matar? Naquele tempo, pelo menos, eles não tinham escolha, independente de em qual lado estivessem lutando. Todo o sofrimento e as privações pelos quais nossos familiares passaram. Emily balançou a cabeça. Tudo isso serve para colocar nossa própria existência em perspectiva. É isso mesmo. Graças a Deus, após as 2 guerras mundiais, o Ocidente aprendeu a lição. Por algum tempo, pelo menos, Jean filosofou, em tom sombrio. Mas a guerra sempre volta a acontecer. Faz parte da condição humana desejar mudanças e ser incapaz de sustentar a paz. É triste, mas é a realidade. Se olharmos pelo lado positivo, as circunstâncias extremas que a guerra cria podem fazer aflorar o que há de melhor em nós. É quase certo que seu pai salvou a vida de Constância ao ir até a cafeteria para avisar Venetia. E, em troca, para proteger Edward, Constância submeteu-se ao destino mais terrível que uma mulher pode sofrer, ele disse, respirando fundo. Por outro lado, é claro, a guerra pode fazer aflorar o que há de pior numa pessoa, como ocorreu com Falk. Muito poder concentrado nas mãos de uma só pessoa frequentemente a corrompe. Estou feliz por não ter poder nenhum, Emily sorriu. É claro que tem, Emily, Jean respondeu, levantando uma sobrancelha. Pare de se subestimar. Você é uma mulher inteligente e bonita. Apenas isso frequentemente é o bastante, mas você também teve sorte de nascer numa família respeitada e poderosa. Olhando por este lado, você recebeu várias dádivas. Bem, está tarde, e eu preciso ir deitar. Sim, é claro. E você tem razão, Jean. Recebi várias dádivas. Talvez esteja começando a apreciá-las só agora, Emily disse, mansamente. Ótimo, ele disse, levantando-se. Vejo você amanhã cedo. Durma bem, Jean. 20 minutos depois, ela estava deitada na velha cama que ficava no quarto que Constance provavelmente usara durante o tempo que passou na casa de Jacques. Ouviu quando Jean usou o banheiro do corredor e o barulho da porta de seu quarto se fechando. Emily percebeu que Jean e seu pai eram o que de mais parecido tinha de uma família. Reconfortada por aquele pensamento, ela adormeceu. Na manhã seguinte, ela foi até a cozinha e encontrou Jean preocupado. A respiração do meu pai está terrível. O médico está a caminho. Quer café?
Sim, obrigada. Há alguma coisa que eu possa fazer? Vendo a decepção no rosto de Amélie, Jean abraçou. Não. Ele simplesmente está muito velho e fraco. Lamento, Amélie, mas meu pai não vai mais conseguir falar sobre o passado hoje. É claro. Estou sendo egoísta, me desculpe. A saúde do seu pai é mais importante. Bem, isso significa que você precisa voltar logo para cá se quiser ouvir mais a respeito, Jean disse e sorriu. Você sabe que sempre haverá uma cama para você aqui enquanto as reformas do Château estiverem ocorrendo. Talvez eu possa trazer meu marido comigo da próxima vez, Emily sugeriu. Afinal, é a história da avó dele, também. Sim. Posso deixá-la cuidando do seu próprio café? Tenho que terminar um pouco do trabalho antes que o médico chegue. Só espero que meu pai não tenha que voltar ao hospital. Ele detestou aquele lugar da última vez em que esteve lá. De qualquer maneira, conversaremos antes de você partir, não é? Jean disse com um aceno de cabeça, antes de sair da cozinha. Depois do café da manhã, Emily subiu até o quarto de hóspedes para guardar seus poucos pertences. Podia ouvir Jacques tossindo no quarto ao lado. Ela bateu discretamente a porta e, em seguida, abriu-a e espiou para dentro do cômodo. Posso entrar? Jacques levantou uma das mãos, fazendo um sinal positivo. Emily viu que os olhos de Jacques estavam abertos e, ao caminhar em direção a ele, a visão do seu corpo pálido e franzino sobre a cama fez com que ela se lembrasse de sua mãe, pouco antes de morrer. Sentou-se num dos cantos da cama e sorriu para ele. Eu gostaria apenas de agradecê-lo por compartilhar a história da minha família. Espero que, quando estiver melhor, você possa me contar o resto. Jacques abriu a boca, mas conseguiu apenas emitir um resmungo estrangulado. Por favor, não tente falar agora, Emily disse, reconfortando-o. Jacques levantou a mão velha e enrugada e agarrou a mão de Emily, mostrando ainda haver força naquele corpo tão fragilizado. Ele abriu uma paródia cadavérica de um sorriso e a cumprimentou com um meneio de cabeça. Adeus e, por favor, melhore. Emily se inclinou em direção à pele fina de Jacques e beijou-lhe a testa. Jean estava no andar superior da casa, junto com seu pai e o médico, quando chegou a hora de Emily ir ao aeroporto. Para não incomodá-los, ela deixou um bilhete agradecendo a ambos, entrou no carro e partiu para Nice. Sentia-se um pouco culpada ao pensar que o estado atual de Jacques poderia ter sido causado pelo esforço de contar sua história. A energia e a emoção que precisou reunir para relatar os fatos obviamente tiveram um impacto sobre ele. Quando o avião decolou do aeródromo de Nice, Emilie fez uma prece pedindo que Jacques se recuperasse, mas resignou-se à possibilidade de nunca vir a conhecer o restante da história. E, em algum lugar, sobre o norte da França, ela focou seus pensamentos no seu lar, ou no lugar que era seu lar agora. A ideia de retornar a Blackmore Hall, depois de passar 2 dias no lugar que lhe dava uma sensação tão agradável de familiaridade, não era muito atraente. Os céus frios e cinzentos da Inglaterra e a atmosfera tensa e deprimente da casa eram algo que ela precisava transformar em sua mente para poder encarar. Também precisava perguntar ao marido por que ele passara 2 dias no Château sem lhe falar nada a respeito. Quando o avião pousou, descendo por entre grossas nuvens de chuva, em meio à atmosfera tristonha do dia, Emilie reuniu suas forças. Aquele era o homem e a vida que ela mesma escolhera, por mais que a situação atual lhe parecesse difícil. Ao sair do aeroporto e embarcar no Land Rover, analisou sua situação. Uma casa fria e miserável, e 2 irmãos em guerra não eram nada de especial, se comparados aos terríveis sofrimentos relatados por Jacques na noite anterior. Ao chegar a Blackmore Hall, não havia sinal do carro que Sebastian usava para ir até a estação e Emilie entrou numa casa imersa no silêncio. Fazia muito frio. Deixou sua mala no chão e foi até o cômodo onde ficavam os controles do sistema de aquecimento central da casa. O frio que fazia era uma indicação de que Sebastian não estava na casa há alguns dias. E isso era estranho, pois conversara com ele na noite anterior, quando disse que estava ligando da própria casa. Talvez,
Emilie pensou, dando de ombros e pronta para perdoá-lo. Ele estivesse acostumado a viver com o aquecimento central desligado e não se lembrou de ligar o interruptor geral. Subiu as escadas até o quarto e encontrou o cômodo da mesma maneira que havia deixado há 2 dias. De volta à cozinha para preparar uma xícara de chá, Emilie percebeu que a garrafa de leite que havia deixado na geladeira ainda estava pela metade. Não havia sido tocada. Pare com isso. Emilie disse, repreendendo a si mesma. Provavelmente Sebastian retornou a casa naquela noite, dormiu e voltou a Londres. Fosse lá o que tivesse acontecido, ela precisava sair e comprar alguns mantimentos urgentemente para poder se alimentar naquela noite. Quando estava prestes a abrir a porta da frente para voltar ao Land Rover, o velho carro de Sebastian estacionou em frente à casa. Emilie hesitou em frente à porta ao vê-lo desembarcar. Querida. Sebastian disse, abrindo os braços enquanto vinha em sua direção. É muito bom tê-la aqui. Senti sua falta, ele disse, curvando-se para beijá-la. Também estava com saudades, Sebastian. Fiquei tão preocupada aqui. Deixe isso para lá, querida, ele disse, colocando um dedo sobre os lábios de Emilie. Estamos juntos agora. Felizmente Sebastian havia voltado a ser a pessoa que era antigamente e os dois passaram um fim de semana muito agradável juntos. Fizeram amor, acordaram tarde, cozinharam apenas quando sentiram fome e, na tarde de domingo, andaram pelas terras da família Carruthers, no entorno da casa. Embora os jardins não recebessem os devidos cuidados, estavam começando a mostrar os primeiros sinais da primavera. Há tanta coisa aqui que precisa receber atenção que nem sei por onde começar, Sebastian suspirou enquanto atravessava o gramado principal com Emilie até a porta da casa. Gosto de jardinagem, Emilie disse. Talvez eu possa tentar fazer alguma coisa. Seria algo com o que me ocupar enquanto você está fora. Sim, é verdade, Sebastian concordou enquanto entravam na cozinha. Chá? Sim, por favor. Não é a melhor das situações, não é mesmo? Além disso, receio que terei que me ausentar em várias ocasiões durante os próximos meses. Talvez, então, eu precise pensar seriamente a respeito de me mudar com você para Londres, Emilie disse com firmeza enquanto ele lhe entregava uma xícara de chá. Não é bom ficarmos tanto tempo longe um do outro, especialmente nessa época, logo depois do nosso casamento. E é ridículo não permitir que sua esposa use o dinheiro que tem para ajudar nosso negócio, Emilie disse, maravilhada com a própria coragem. Sim, você tem razão. Por que não pensamos nisso com calma durante as próximas semanas? Sebastian disse, beijando-lhe na ponta do nariz. Podemos procurar um apartamento pequeno. Eu não quero mesmo que você chegue perto do lugar horrível onde fico hospedado. Você é uma garota digna de um hotel 5 estrelas, ele disse sorrindo. Emilie queria dizer que, na realidade, não se importava com o lugar onde viveriam, mas, como ele finalmente começou a concordar com a ideia de que ela poderia se mudar para Londres para ficarem juntos, decidiu terminar a conversa por ali mesmo. Naquela noite, entretanto, ela mencionou a visita que ele fizera ao Châtel quando esteve na França. Os dois estavam deitados na cama e Sebastian a olhou com uma expressão estranha no rosto. Você não se lembra de eu haver mencionado que iria até lá? Disse com uma leve risada depois. Você não está com sinais precoces de demência, não é? Por que motivo eu lhe esconderia isso? Sebastian, tenho certeza de que você não me falou nada a respeito, Emilie respondeu, impassível. Bem, de qualquer forma, haveria algum problema? Afinal, eu não espero que você peça minha permissão para vir até aqui, Emilie. Minha visita ao Châtel não foi planejada. Eu tinha algum tempo livre e pensei que poderia ir até lá para ajudar com os preparativos para a retirada dos livros da biblioteca. Creio que isso não seja um problema para você, não é? Claro que não. Ótimo. Boa noite, querida. Preciso me levantar para pegar o primeiro trem amanhã cedo. Vou dormir um pouco. Quando Sebastian apagou a luz,
Emilia ficou deitada pensando na capacidade que seu marido tinha de fazer com que cada uma de suas ações fosse completamente plausível, o que sempre a deixava com uma sensação de que estava reclamando de coisas triviais e que estava errada ao fazê-lo. Ou, talvez, ela estivesse realmente errada. Ela suspirou e fechou os olhos, lembrando-se de que todos têm que se esforçar para fazer um casamento dar certo e estar prontos para dar e receber. Sebastian partiu para Londres às 6 horas da manhã do dia seguinte e Emilia tentou voltar a dormir. Após algum tempo, deu-se por vencida, levantou-se e foi até a cozinha fazer café. Ligou o telefone celular pela primeira vez desde que voltara a Yorkshire e ouviu as mensagens na caixa de mensagens. Uma delas era de Jean, dizendo que seu pai fora internado no hospital em Nice, mas que estava reagindo bem aos antibióticos e melhorando. Ele a informaria assim que a saúde de Jacques melhorasse para que ele pudesse continuar a contar sua história. O dia estava claro e Emilia decidiu dar outro passeio pelo jardim para tentar encontrar um ponto de partida para o trabalho que faria ali. Era importante manter-se ocupada e fazer com que o tempo que passava ali fosse proveitoso. Andando até o jardim, percebeu que a maior parte do trabalho necessário estava além de sua capacidade física. Os canteiros de flores precisavam receber fertilizantes e as ervas daninhas teriam que ser arrancadas. Emilia pensou que a primavera chegaria antes que ela soubesse o que poderia salvar aquele jardim após tantos anos de abandono. Em seguida, foi até o pomar e olhou para o caos que dominava o lugar. Sentindo-se desanimada pela enormidade do trabalho que teria pela frente, Emilia voltou para dentro da casa para preparar mais café. Então, decidiu que o máximo que poderia fazer seria embelezar o belo terraço que estava do lado de fora da cozinha e que recebia a luz do sol da manhã. Havia grama e musgo nascendo por entre todas as rachaduras das pedras que calçavam o lugar. Ela preparou uma lista de coisas que precisaria comprar na loja de produtos para a jardinagem da vila, que ficava a alguns quilômetros de distância pela estrada. Tinha certeza de que, com um pouco de esforço e algumas novas plantas, poderia transformar aquele pequeno espaço ao ar livre num local muito agradável. De volta da loja de jardinagem e do supermercado, Emily sabia que precisava ver como Alex estava. Os sentimentos que tinha em relação a ele eram bastante confusos. Gostava muito dele, mas, sempre que o via, embora não dissesse nada negativo a respeito de Sebastian, a mágoa implícita que sentia deixava apreensiva. Após conseguir fazer com que seu relacionamento voltasse aos trilhos, Emily não queria arriscar desestabilizá-lo. Às 7 horas daquela noite, ela bateu à porta de Alex. Entre. Alex estava na cozinha, jantando. Ele olhou para ela e sorriu. Olá, sumida. Olá, Emily disse, sentindo-se constrangida e desconfortável. Vim ver se está tudo bem com você. Estou muito bem, obrigado. E você? Também estou. Ótimo. Gostaria de jantar comigo? Alex disse, indicando a torta salgada sobre a mesa. Eu sempre preparo comida demais. Não, obrigada. Já preparei meu próprio jantar. Você precisa de alguma coisa? Não, obrigado. Certo. Vou deixar você jantar em paz, então. Se tiver qualquer problema, basta ligar no meu celular. De acordo. Boa noite, Alex, ela disse, forçando-se a sorrir antes de sair. Boa noite, Emily, Alex respondeu, entristecido. Durante os dias que se seguiram, Emily manteve-se ocupada com a limpeza do pequeno terraço esvaziando os vasos cobertos de musgos que ainda continham os restos de flores mortas há tempos. Por ora, encheu-os com amores perfeitos, mas, dentro de algumas semanas, poderia acrescentar petúnias e violetas, e também plantar alfazemas perfumadas nos canteiros. Jean telefonou para dizer que Jacques voltara para casa e estava ansioso para continuar a contar a história. Emilia comprou uma passagem para a França e embarcaria na semana seguinte. Também procurou por Ju, a jovem garota que contratara para cuidar da limpeza do apartamento de Alex, e perguntou-lhe como estava se adaptando ao trabalho. Oh, eu adoro o que faço,
senhora. Carruthers, disse enquanto caminhavam juntas até o lugar onde Ju deixara sua bicicleta. Alex é um homem muito bom. E muito inteligente, também. Vou estudar russo na universidade e ele está me ajudando. Ele fala russo. Emily retrucou, surpresa. Sim, e também japonês e um pouco de chinês e espanhol. E francês, é claro, disse, com um suspiro. É uma pena que ele esteja confinado àquela cadeira e não possa sair de casa com frequência. Mesmo assim, ele nunca reclama, senhora. Carruthers. Se estivesse no lugar dele, certamente reclamaria. É verdade, Emily concordou. Acenando para Ju enquanto ela pedalava em direção à estrada, sentia-se ainda mais constrangida por evitar o cunhado. Emily ficou feliz quando a sexta-feira chegou. Sebastian lhe telefonou uma vez, mas ela estava começando a aceitar o fato de que, quando viajava, ele ficava muito envolvido com o trabalho para se lembrar de lhe telefonar. Sebastian voltou animado para casa, dizendo que havia conseguido vender uma pintura feita por um de seus jovens artistas e recebeu uma boa comissão. Emily sugeriu que ele acompanhasse até a França na semana seguinte, para ouvir o restante da história de Jacques, mas ele disse que estaria ocupado. Em relação a Alex, Emily garantiu a Sebastian que ele estava bem e que ela praticamente não o havia visto desde que retornara da viagem anterior. Ele realmente é autossuficiente, Sebastian. Bem, parece que você estava certo e eu, errado, comentou bruscamente. Não foi isso que eu quis dizer. Os dois estavam sentados no terraço que ela renovara, nos fundos da casa. Emily estremeceu quando o som de Yorkshire desapareceu por trás de uma nuvem e, em seguida, levantou-se. Por falar nisso, talvez eu tenha que ir a Genebra, na Suíça, e ficar alguns dias lá. Talvez não esteja em casa no próximo fim de semana, Sebastian disse. Emily assentiu, pensativa. Talvez eu possa partir da França e encontrá-lo. Poderia viajar até Genebra de carro. Não é uma viagem longa. Eu adoraria tê-la ao meu lado, mas essa viagem realmente será focada em negócios. Estarei em reuniões o tempo inteiro. Tudo bem, suspirou, sem vontade de discutir, e entrou na casa para preparar o jantar. Sebastian viajou novamente na segunda-feira de manhã e Emily ficou deitada na cama, sentindo-se totalmente exasperada. Embora estivesse se esforçando ao máximo para não reclamar das viagens do marido, para apoiar a dedicação dele aos negócios e não monopolizar seu tempo, a verdade era que ela o via com uma frequência cada vez menor. O que deveria fazer com sua vida em Yorkshire, sozinha? Passar os dias cobrindo as rachaduras e pintando as paredes de uma casa que talvez viesse a ser vendida e que, de qualquer forma, não era sua, repentinamente parecia não ter sentido. A decisão de evitar Alex significava que Emily passava a maior parte do tempo sozinha. Emily suspirou quando se levantou e começou a se vestir. Poderia passar o dia inteiro apenas com a camisola se quisesse, pois ninguém viria vê-la. Pensar naquilo era deprimente. Assim, subindo na bicicleta para ir até a vila comprar leite e pão, ou aquilo que os ingleses insistiam em chamar de pão, Emily passou em frente à loja até que alcançou a última casa do lado esquerdo da rua. Encostando a bicicleta contra o revestimento rústico de pedras típico da região de Yorkshire, ela foi até a porta da frente e bateu. Se a senhora Erskine não estivesse ali, Emily simplesmente iria embora. Mas a mulher a convidou para uma visita e já era hora de conseguir mais informações sobre os irmãos e sobre seu marido. A porta se abriu depois do que ela bateu pela segunda vez, e o sorriso carinhoso de Norma Erskine fez com que Emily se sentisse confortável. Não estava interrompendo os afazeres daquela senhora. Olá, querida. Estava imaginando quando você viria até aqui para conversarmos. Entre, ela disse enquanto conduzia Emily pelo corredor estreito. Eu estava colocando a água para ferver. Sente-se. Obrigada, Emily disse, sentando-se à mesa e percebendo que estava numa cozinha decorada à moda antiga, mas extremamente limpa e organizada. Os armários de formica amarela,
O fogão esmaltado e a geladeira com cantos arredondados eram resquícios da década de 1960. E então, querida? Como aqueles dois gêmeos terríveis estão tratando? Ela disse, sorrindo. Bem, obrigada. É bom ouvir isso. Nada de brigas como costumava haver, não é? Talvez você esteja exercendo uma boa influência sobre eles. Norma serviu uma xícara de café para Emily e sentou-se do outro lado da mesa. Realmente estou surpresa de alguém ser capaz de endireitar aqueles dois. Acho que não estou entendendo o que a senhora está dizendo, Emily disse, tentando soar neutra. Bem, você deve ter percebido a tensão que existe entre eles. Qualquer pessoa pensaria que, depois de adultos, deixariam aquela rivalidade para trás. Mas eu duvido que seja possível fazer com que eles mudem. Concordo com o fato de que eles não são afetuosos um com o outro. Você está sendo gentil, querida, Norma suspirou, estendendo a mão para acariciar o braço de Emily. Eu compreendo. Você é casada com um deles e não gostaria que sua lealdade fosse questionada. Não mesmo, Emily concordou. Mas você está certa. A atmosfera naquela casa é complicada. Como eu não conheço a história por trás dos fatos, é difícil compreender o que se passa. Por isso, vim até aqui para pedir que a senhora me conte algo. Se eu souber o que causa o problema que existe entre eles, poderei lidar com isso mais facilmente. Norma observou por alguns minutos. Querida, para fazer isso, eu teria que dizer algumas coisas desagradáveis sobre o homem com quem você acabou de se casar. E não tenho certeza de que você queira ouvi-las. Se eu começar, terei que contar a verdade como ela é. Eu não seria capaz de mentir para você, senhora Carruthers. Tem certeza de que é isso que quer? Não, não vou achar bom ouvir essa verdade, Emily respondeu, honestamente. Mas é melhor do que ficar na incerteza. Imagino que o Sr. Alex não tenha falado nada a respeito. Nada. Ele se recusa a falar sobre o irmão ou sobre o passado. Tenho que admitir que ele é um homem leal. Bem, vamos começar, então, ela disse, plantando as mãos firmemente sobre os joelhos. Espero apenas estar fazendo o que é certo. Mas, mesmo assim, lembre-se de que foi você quem me perguntou. De acordo, Emily prometeu. Bem, imagino que você saiba que a mãe trouxe os dois garotos da comunidade Pia onde viviam, nos Estados Unidos, para cá. Sim, Emily disse, concentrando-se para decifrar o forte sotaque de York City. Os dois eram muito parecidos, com apenas 18 meses de diferença um do outro, e eram os bebês mais lindos que alguém já viu. Claro, embora Sebastian fosse o irmão mais velho, desde o começo ficou óbvio que o mais talentoso dentre eles era o mais jovem. Alex já sabia ler e escrever antes de completar seu 4º aniversário. Quando criança, ele era encantador e sempre conseguia ganhar uma fatia de bolo quando eu estava na cozinha, mesmo antes do jantar. Norma riu. Aquele garoto parecia um anjo, com seus grandes olhos castanhos. Não me entenda mal, senhora Carruthers. Seu marido também era um bom garoto, mas, sem querer parecer desrespeitosa ou rude, não tinha os talentos que o irmão tinha em excesso. Era bastante inteligente e tinha seus encantos, mas era óbvio que nunca conseguiria superar Alex. Claro, Sebastian competia constantemente para ser o melhor, mas Alex o vencia sem que precisasse se esforçar, ela disse com um suspiro, antes de balançar a cabeça negativamente. Além disso, o fato de que Alex era a menina dos olhos de sua avó também não ajudava. Imagino. Deve ter sido difícil para Sebastian. Foi sim, querida. Conforme cresceram, a situação não melhorou. Na verdade, ficou muito pior. Sempre que Sebastian tinha a oportunidade de deixar Alex em maus lençóis, ele o fazia. Ele precisava vencer às vezes, não é? Claro, Sebastian sempre dizia que tinha sido Alex quem começara a causar os problemas, as brigas, mas nunca via qualquer marca ou hematoma nele. Imagino,
Emily disse novamente. Estava chocada, mas compreendia a situação. Alex revidava. Não, Norma disse, fazendo uma careta. Nunca fez nada disso. Ele idolatrava o irmão mais velho, queria apenas agradá-lo. E, se Sebastian dissesse que toda a culpa era de Alex, ele aceitava o fato sem reclamar. Seu marido sempre teve talento para convencer as outras pessoas de que a neve é preta e o carvão é branco, ela disse, balançando a cabeça. As coisas se acalmaram um pouco quando Sebastian saiu de casa para estudar num colégio interno e, quando voltava para casa, conseguia se gabar do seu sucesso. Mas Alex conquistou uma bolsa de estudos por seus próprios méritos e foi estudar no mesmo colégio. Ele partiu em meio a enormes expectativas e todos nós esperávamos que ele tivesse um futuro brilhante. Foi então que Constance, na época, ela era a senhora Carruthers, começou a receber cartas da escola dizendo que Alex estava constantemente metido em algum tipo de confusão. Nenhum de nós conseguiu entender, pois o garoto era uma das pessoas mais gentis que já conheci, muito mais interessado num bom livro do que numa briga. De qualquer modo, um ano depois ele foi expulso e mandado diretamente para casa, em meio a uma vergonha enorme. Aparentemente, ele incendiou o ginásio que havia acabado de ser construído. Ele fez mesmo isso? A escola disse que sim e Alex nunca disse nada a respeito, mesmo que eu e sua avó tentássemos fazer com que ele falasse sobre o ocorrido. Tenho minhas suspeitas sobre a veracidade dessa história, a senhora Erskine disse, levantando as sobrancelhas, e Emily sabia o que ela estava insinuando. Como consequência da expulsão, Alex foi mandado para a escola aqui da vila, um lugar onde, eu admito, não gostaria que meus filhos estudassem. É um lugar duro como botas novas e Alex se destacou demais dos outros. Ele odiava a escola, mas suas notas eram sempre excepcionais, mesmo com a pouca competência dos professores. A Universidade de Cambridge lhe ofereceu uma bolsa de estudos. A avó ficou extremamente emocionada quando seu garoto de ouro conseguiu o direito de estudar numa instituição tão renomada. Sebastian, que teve a melhor educação que o dinheiro podia comprar, mas que era preguiçoso com seus estudos, teve sorte de ser aceito no curso de História da Arte em Sheffield. Norma interrompeu a história para tomar o café. Emily continuava sentada, em silêncio, esperando que ela prosseguisse. Em seguida, a senhora Erskine continuou com o relato. Bem, aquele verão, antes que Alex finalmente partisse para Cambridge, começou muito bem e os dois garotos começaram a sentir o gosto da vida adulta. Alex conseguiu economizar dinheiro para comprar um carro e eles usavam para ir até o pub. Alex se orgulhava muito daquele velho Mini, ela disse, sorrindo. Certa noite, não foi Alex que veio até casa, e sim a polícia. Ele havia se envolvido num acidente. Aparentemente, estava completamente embriagado e a polícia o jogou numa cela até que a bebedeira passasse. Graças a Deus, ninguém ficou seriamente ferido, mas tanto o carro dele quanto o veículo com o qual colidiu viraram sucata. Alex foi indiciado por direção perigosa e Cambridge se recusou a aceitá-lo, pois, agora, ele tinha uma ficha criminal. Que coisa horrível! Emily exclamou. Mas Sebastian mencionou que Alex tinha problemas com a bebida. Talvez tenha sido o início de tudo. Bem, querida, Norma disse, balançando a cabeça. Antes disso, se fosse dirigir, Alex nunca tocava numa gota de álcool sequer. Gostava tanto de seu carro que nunca faria nada que pudesse colocá-lo em risco. Até hoje, ele jura que bebeu apenas suco de laranja naquela noite, mas, de qualquer forma, todo aquele álcool acabou entrando em seu organismo, não foi? Mesmo assim, como sua carreira universitária estava acabada, ele usou todo o dinheiro que havia economizado com seu trabalho numa loja da vila para viajar para o exterior. E foi a última vez que o vimos em 5 anos. Sim, Sebastian me disse que ele havia desaparecido. Não fazíamos ideia de onde ele estava. A avó morria de preocupação ao pensar no paradeiro dele, imaginando até mesmo se estava vivo.
já que nunca entrava em contato com ela. Até que um dia, recebemos a ligação de um hospital na França, avisando que ele estava lá, numa situação tão grave que corria risco de morrer. Não entendo muito sobre drogas, mas, aparentemente, Alex havia experimentado quase todas as que existem. Constance embarcou no avião e imediatamente foi até lá para tentar resolver a situação. Constance o internou num centro de reabilitação particular, não foi? Emily perguntou. Sim, e ele voltou para casa limpo, como dizem os especialistas. Mesmo assim, não demorou muito até ele desaparecer outra vez e só voltei a vê-lo depois de mais 4 anos. Não compareceu ao enterro da avó. Os olhos de Norma se encheram de lágrimas. Ela pegou um lenço e assoou o nariz. Me desculpe, querida. Mas Constance sempre perguntava, antes de falecer, se o neto iria voltar. Nós não sabíamos onde ele estava. Assim, ela nunca conseguiu se despedir de seu garoto. E eu acho que Alex nunca se perdoou por não estar lá, também. Seja lá o que fez ou onde se meteu durante suas viagens, ele realmente adorava a avó. Tenho certeza que sim. Ele sempre disse que escrevia cartas para casa com um endereço para onde ela poderia responder, mas nós nunca as recebemos, querida. Nunca, ela suspirou. De qualquer maneira, talvez o choque da perda de Constance tenha sido muito forte. Depois disso, Alex voltou a residir aqui e começou a se endireitar. Falava sobre estudar para se tornar professor, talvez. Sua alma se transformou. Ou, melhor dizendo, voltou a ter a alma da época em que era criança. Norma sorriu, por entre as lágrimas. Sebastião estava morando em Londres e eu fiquei feliz por Alex haver retornado para cuidar das coisas. Entretanto, num fim de semana, não muito tempo depois da morte de Constance, seu marido retornou de Londres. Tiveram uma discussão muito acalorada sobre alguma coisa e eu vi Alex entrar em seu carro e dar a partida. Antes que pudesse ir embora, Sebastião embarcou no banco do passageiro, ao lado dele. O carro saiu em disparada e, depois de pouco tempo, veio outro telefonema de um hospital, dizendo que ambos os garotos estavam internados. Imagino que você já saiba que seu marido escapou com alguns ferimentos enquanto Alex acabou levando a pior. Alex estava bêbado de novo, não é? Não, querida, Norma disse, negando enfaticamente com a cabeça. Você está fazendo confusão. Isso aconteceu na primeira vez em que ele se acidentou. Desta vez, quem estava bêbado era o outro motorista. Quando foram ao tribunal, os registros do hospital mostravam que não havia álcool no sangue de Alex. Mesmo assim, ele ficou paralisado para o resto da sua vida, ela explicou. Às vezes eu me pergunto se as tragédias perseguem aquele rapaz. De qualquer maneira, quando Alex finalmente voltou do hospital, seu marido me disse, com toda clareza, que se responsabilizaria completamente pelos cuidados com o irmão. Eu disse a ele várias vezes que ficaria feliz em poder cuidar de Alex, mas ele insistia que eu já tinha trabalho demais. Por que você decidiu sair da casa, então? Emily perguntou. Se você quer a verdade, sei que seu marido tentou fazer o melhor que podia pelo irmão, mas ele contratava pessoas totalmente desqualificadas para cuidar dele, Norma disse, torcendo o nariz. E, certamente, Alex também não gostava dessas cuidadoras. Era quase como se Sebastião escolhesse as piores pessoas que conseguia encontrar. E, se Alex gostasse de alguma delas, Sebastião encontraria algum problema e a demitiria. Eu entendo que, no começo, Alex precisava de cuidados 24 horas por dia, mas sei que agora ele está muito mais forte e mais capaz. Também sei que seu marido recebe uma pensão do governo para custear os cuidados com Alex. Talvez ele achasse que tinha que usar esse dinheiro, de uma forma ou de outra, ela disse, dando de ombros. Emily estava sentada em silêncio, digerindo os fatos. Sebastião estava recebendo dinheiro para custear os cuidados com Alex. Como eu disse, preciso acreditar que seu marido sempre pensou no bem de Alex, Norma disse,
olhando para Emilia com uma expressão de culpa no rosto. Eu preciso acreditar. Afinal de contas, ele sempre estava longe de casa, trabalhando em Londres. Mas, além do fato de que eu sempre estava lá, todas as trocas de cuidadoras não fizeram bem a ninguém, especialmente a mim. E a última delas. Ela revirou os olhos. Bem, se o pobre Alex não houvesse atirado a xícara de café contra ela, provavelmente eu mesmo faria. Em várias ocasiões ela estava completamente bêbada. Tentei avisar seu marido, mas ele não me deu ouvidos. E foi aí que eu finalmente decidi que era o bastante. Entendo. E agora, é você quem tem que suportar tudo isso, Norma suspirou. Espero que consiga, querida. É sinceramente meu desejo. Emily não sabia o que responder. Obrigada por me contar. Agradeço por sua honestidade. Bem, espero não ter dito nada de ruim sobre o seu marido. Apenas lhe contei como as coisas são. No fundo, tanto Alex quanto Sebastian são boas pessoas, acrescentou, com a voz trêmula. As duas mulheres ficaram sentadas em silêncio. Emily percebeu que Norma usou de bastante diplomacia e sutileza para contar sua história. Como se pudesse ler sua mente, Norma comentou, eu vi os dois crescerem. Amo aqueles dois rapazes, independente do que fizeram ou de como se comportaram. Entendo. Bem, obrigada pelo café, Emily disse, levantando-se da mesa, subitamente sentindo-se exausta. Preciso voltar para casa agora. É claro, Norma disse, acompanhando-a até a porta e colocando sua mão grande e calejada sobre o ombro de Emily. Espero que não tenha soltado o gato entre os pombos, ela disse. Quando Emily a observou, confusa, ela explicou, quis dizer. Espero não haver contado coisas que seria melhor você não saber. As duas sabiam o que ela queria dizer. Eu agradeço pelo que me contou. Precisava entender a situação, e agora entendo. Ótimo. E lembre-se, querida. Sempre haverá café para você quando quiser aparecer. Eu virei, Emily disse, saindo pela porta e indo em direção à bicicleta. Cuide bem de Alex, por favor. Ele é muito vulnerável. A expressão nos olhos de Norma foi o suficiente para que Emily percebesse o que ela queria dizer. Emily assentiu, montou em sua bicicleta e pedalou de volta para casa.